Olá, vamos dar início então à aula de Teologia da Cruz em Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu na Alemanha, em 1483, num período de muita frieza espiritual. Para que nós entendamos o que conduziu a Igreja a esse estado de aridez espiritual que tanto fez ser necessária a reforma protestante, vamos analisar a evolução histórica da Igreja desde os tempos dos apóstolos até o ministério de Martinho Lutero, vendo como a Igreja se distanciou do projeto de Deus. Inicialmente, o livro de Atos descreve a história da igreja no primeiro século e a sua crescente expansão por Jerusalém, Antioquia, Éfeso e Roma, que eram as cidades mais influentes do mundo ocidental daquela época. Nas cartas do Novo Testamento, são também relatados os poderosos milagres e testemunhos dos apóstolos da igreja do primeiro século, com destaque, é claro, para Pedro, Tiago, Paulo e João. E cada um desses apóstolos deixou um legado para fundamentar a igreja, e logo depois eles morreram. E não foi uma morte tranquila, porque dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 deles morreram como mártires, por morte trágica, por causa do nome de Jesus. A exceção, é claro, é para Judas Iscariotes, o traidor que tirou a própria vida, mas a tradição cristã diz o seguinte, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo pelo imperador Nero, por volta do ano 64. O apóstolo André, irmão de Pedro, morreu antes de Pedro, por volta do ano 60, numa cruz grega em formato de X. O apóstolo Bartolomeu, depois de ser espancado e ficar inconsciente, foi colocado vivo em um saco e foi lançado no mar. O apóstolo Mateus foi ferido por lança por volta do ano 60. O apóstolo Tomé também foi perfurado várias vezes por lança por volta do ano 53. O apóstolo Simão o Zelote ou foi crucificado ou foi cerrado ao meio. O apóstolo Tiago Maior, por volta do ano 44, foi decapitado por ordem do rei Agripa, e Tiago Menor, no ano de 62, ou foi crucificado ou foi apedrejado até a morte a mando do sumo sacerdote Ananias. O apóstolo Judas Tadeus foi morto por flechadas. Então você vê, olha só, um por um, cada apóstolo teve uma morte trágica por causa do nome de Jesus. E o último apóstolo a morrer, você sabe muito bem, foi João, que escreveu o Apocalipse de João. Ele chegou até os 95 anos de idade, morrendo de causas naturais na região de Éfeso por volta do ano 98. Por volta do ano 96 é a data provável, segundo a tradição cristã, que ele escreveu o livro de Apocalipse. E depois dos apóstolos, a história registrou que pessoas comuns foram aquelas que fizeram o trabalho de expansão da igreja no primeiro e no segundo século. Eram homens e mulheres, eram gentios e judeus, eram ricos e pobres, que fizeram a igreja crescer. Eram líderes da igreja, mas também eram comerciantes, viajantes, escravos, carcereiros, que por gerações sucessivas continuaram a pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo. E esse era o modelo de igreja que foi estabelecido por Deus. E é claro que esse crescimento fazia a igreja ser sempre alvo de diversas perseguições. Na verdade, a igreja primitiva foi marcada pela perseguição e pelo martírio durante os primeiros 3 séculos, né? Os primeiros cristãos sofreram perseguição política, porque eles precisavam decidir entre a lealdade a Cristo ou a lealdade ao imperador de Roma. Os primeiros cristãos sofreram perseguição religiosa, porque os romanos exigiam que os cristãos adorassem os deuses pagãos, mas os cristãos só dobravam o joelho para Deus. Os primeiros cristãos sofreram perseguição social, porque os cristãos mais pobres da sociedade eram completamente desprezados pelos líderes aristocráticos. E os primeiros cristãos sofreram perseguição econômica, porque, como diz Atos 19, 23 a 35, muitos fabricantes de ídolos se opuseram à adoração exclusiva a Cristo e à ausência de imagem do cristianismo, porque esses fabricantes de ídolos estavam tendo prejuízo, já que vendiam as suas estátuas para cada vez menos pessoas. E os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos, como diz Atos 4. Isso fica muito claro quando a gente vai ler a perseguição contra Estevão, né? Em Atos 6 e capítulo 7 também. Né?
E também a perseguição contra o apóstolo Paulo, que está em Atos 18, Atos 21 e Atos 24. A palavra de Hebreus, capítulo 11, particularmente nos versículos 37 e 38, ela é muito importante, né? Porque ela mostra como era o efeito da perseguição naquela época. Hebreus 11, 37 e 38 diz que nessa época muitos cristãos foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então os cristãos eram perseguidos pelos judeus, enquanto durante algum tempo o cristianismo era tolerado pelos romanos, né? Mas como o cristianismo começou a se expandir muito rapidamente, os cristãos passaram a ser encarados como uma perigosa ameaça ao Estado romano. E por isso os imperadores romanos começaram a perseguir os cristãos. E é aí que começa tudo, né? A primeira perseguição romana aos cristãos foi organizada pelo imperador Nero, no ano 64, após o grande incêndio de Roma. Mas essas perseguições, no início da era cristã, começaram de forma esporádica, e aí foram crescendo até se tornarem sistemáticas e intensas, principalmente no segundo e no terceiro século. E assim, quando essa perseguição passou a ser uma estratégia consciente do governo imperial de Roma, a perseguição aos cristãos foi muito mais ampla, foi muito mais violenta, né? Nessa época, era comum o lamentável espetáculo de cristãos serem atirados a animais selvagens e a gladiadores nas arenas para divertimento das multidões. Cristãos serem empalados, colocarem uma lança pelo ânus, fazer sair na boca e colocar betume em todo o cristão já morto e atear fogo, e para fazer isso iluminar a Via Ápia e as tropas romanas passarem por ali. Ao mesmo tempo que era perseguida, a igreja sofria também com as heresias que tentavam implantar na comunidade cristã. Por causa de novas reflexões baseadas em pensamentos filosóficos, muitos desses ensinamentos distorciam a pessoa de Cristo ou a natureza da pessoa de Cristo. Então, os cristãos do primeiro e do segundo séculos tiveram que lutar tanto para preservar a existência da igreja diante da perseguição promovida pelo Estado romano, como também para batalhar pela pureza da fé cristã, da doutrina cristã. Então, os defensores da fé ou apologistas foram aqueles que enfrentaram as heresias, procurando mostrar a verdade do cristianismo e refutar as falsas acusações daqueles falsos ensinamentos. E assim, a gente chega ao ano de 313, quando Constantino derrotou quase todos os seus oponentes e assumiu o trono do Império Romano. E uma vez empossado como imperador, Constantino passou a controlar todo o poder no Ocidente e tomou medidas políticas para restringir as perseguições contra os cristãos e para favorecer a liberdade religiosa da Igreja no Império Romano. Uma dessas medidas de maior impacto foi a elaboração de uma lei especial chamada Édito de Milão. E esse Édito de Milão decidiu várias coisas: que todos os povos do Império Romano passariam a ter liberdade de seguir a religião que quisessem, que seriam devolvidos os bens confiscados dos cristãos pelas perseguições, que os sacerdotes cristãos seriam colocados no mesmo nível dos sacerdotes pagãos, que os bispos da igreja passariam a gozar dos mesmos privilégios dos magistrados e demais autoridades civis do Império Romano, que os templos da igreja seriam restaurados, que muitos templos fossem construídos para igrejas em várias localidades, que em muitos lugares templos pagãos passariam a ser concedidos às igrejas e aos principais líderes das igrejas também, sendo templos dedicados agora, passando a ser dedicados agora ao culto cristão, que o domingo seria proclamado como dia de descanso e dia de adoração a Deus, que a crucificação seria finalmente abolida, que seria reprimido o infanticídio, principalmente o que era feito nos cultos pagãos, que as lutas entre gladiadores seriam proibidas,
que as leis do Império Romano seriam cristianizadas e as leis da Igreja se tornariam leis do Império Romano, que os cristãos poderiam ocupar cargos e posições de confiança no Estado romano, o que antes era proibido para eles, e que finalmente seria restrito o culto pagão, que era caracterizado por bebedeiras e orgias. Então, o que nós temos? A partir de 325, a fé cristã passou a ser incentivada pelos romanos. E nesse mesmo ano, Constantino convidou os bispos representantes da facção oriental da igreja e das igrejas ocidentais para uma conferência na cidade de Niceia, que hoje é chamada de Iznik, na Turquia, onde as diferenças entre as igrejas foram resolvidas. Então, com o Concílio de Niceia, Constantino definiu as crenças básicas da fé cristã e estabeleceu o cristianismo como uma religião oficial de todo o Império Romano. Isso trouxe muitas consequências, né? Essa fusão entre a igreja e Estado e a oficialização do cristianismo como religião do Estado trouxeram maus resultados para a igreja. Em primeiro lugar, você já consegue deduzir que Constantino acumulou o poder político e o poder eclesiástico, passando a manipular a igreja. Isso foi muito ruim. Aos poucos, a situação se inverteu e os perseguidos passaram a ser os pagãos, sobretudo os judeus. E a partir de agora, os pagãos passaram a ser perseguidos e foram obrigados a se converter ao cristianismo. E isso é lógico, acarretou em diversas conversões falsas. Com o cristianismo se tornando quase que obrigatório, ainda não era obrigatório a todos, quase que obrigatório, o número de cristãos nominais passou a aumentar bastante. E qualquer pessoa que desejasse se tornar membro da igreja, ela deveria ser aceita. Só que esse crescimento do cristianismo aconteceu sem cristãos que realmente tivessem vida com Deus. E foi assim que muitas pessoas mundanas, pessoas ambiciosas, muita gente sem escrúpulos passaram a conquistar postos de liderança na igreja. Isso fez com que essas pessoas obtivessem influência social e influência política. E além disso, o culto pagão passou a ser proibido. E os templos pagãos começaram a ser confiscados e doados para os cristãos. E a ação dos feiticeiros e agoureiros passou a ser considerada uma coisa proibida também. Isso tudo fez com que os cultos de adoração a Deus passassem a ser menos espirituais, menos sinceros para com Deus, do que eram os cultos do passado, né, como os cultos do primeiro século. E aos poucos, essas festas pagãs foram sendo incorporadas na programação de atividades da igreja, só que com outros nomes. Por exemplo, vamos falar da Saturnália, né? A Saturnália era uma festa romana em homenagem ao deus Saturno. Saturno era a principal divindade do panteão de deuses dos romanos. Ele era o deus do tempo, o deus da agricultura e deus das coisas sobrenaturais. E essa festa ela celebrava o que os romanos chamavam de renascimento do ano. A Saturnália, então, começava no dia 17 de dezembro e terminava em 25 de dezembro, marcando, então, o solstício de inverno. E o solstício de inverno é quando as noites são mais longas que os dias, marcando o momento em que um dos polos da Terra atinge a sua inclinação máxima para longe do Sol. Como as horas de Sol no inverno eram mais curtas e, de alguma forma, a Terra ficava menos produtiva e morria de forma simbólica, os romanos entendiam que era necessário que o deus do tempo e da comida ficasse feliz, fazendo então uma festa para ele. Então a Saturnália era uma festa em que havia o relaxamento da ordem social e acontecia com isso a inversão de papéis. Um clima de carnaval, né? Homens se vestiam de mulher, os senhores se vestiam de escravos. Nessa Saturnália, as casas eram decoradas com folhagens, com velas que eram acesas, com presentes que eram trocados. Era parte da festa da Saturnália os romanos trocarem presentes entre as famílias. Davam velas, davam chinelos de lã, davam chapéus.
trocavam meias, né? E ao mesmo tempo, na Saturnália, os escravos desfrutavam de um tempo livre. E com tudo isso, à medida que o cristianismo se amoldou ao mundo romano e a antiga religião politeísta dos romanos ficou para trás, os cristãos se adaptaram às festas pagãs e tornaram essas festas pagãs as suas próprias festas. Então, observa só, foi gradual, né? Esse processo de incorporar a Saturnália na programação das atividades da igreja, só que com outro nome. Foi uma hibridização de tradições. Então, a escolha de 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. É plausível que os cristãos tenham escolhido a festa da Saturnália pela sua relação com o Renascimento, só que dessa vez o Renascimento de Cristo. E quem ao mesmo tempo a quem ao mesmo tempo foi confiada a missão de trazer a redenção e de conduzir a vida eterna. E já no quarto século, o patriarca de Roma, Júlio I, estabeleceu a solenidade do Natal em 25 de dezembro, talvez como uma estratégia para converter mais romanos. Além do fato das festas pagãs terem sido incorporadas na programação das atividades da igreja, as moedas deixaram de ser cunhadas com símbolos pagãos, com o rosto do imperador romano. Símbolos pagãos foram retirados também dos lugares públicos. E aos poucos os pagãos foram perdendo a plena cidadania que tinham. E além disso, as leis passaram a ser fundamentadas nos evangelhos. E o clero, que era formado por padres e bispos, passou a gozar de privilégios. Então os sacerdotes passaram a ser dispensados de pagar impostos e taxas. Eles receberam também muitas propriedades de volta que foram antes confiscadas pela perseguição. E os sacerdotes se tornaram conselheiros do Estado romano. A esse momento, a igreja tinha sido completamente institucionalizada e amalgamada ao Estado. Pois bem, vamos ver como foi a ascensão da igreja como uma poderosa instituição. Em 330 depois de Cristo, Constantino transferiu a capital do Império Romano para a cidade de Bizâncio, que passou também a ser uma segunda capital do Império Romano. Depois ele muda o nome da cidade de Bizâncio para Constantinopla. E no ano de 390, o imperador Teodósio fez com que o cristianismo fosse considerado a única religião do Império Romano. E com isso, de agora em diante, todos seriam obrigados a professar a fé cristã. E a partir de agora, é a ocasião em que o Império Romano passaria a se intrometer cada vez mais na igreja, na organização dos países que aos poucos fosse sendo assumida pela igreja. Mas é preciso a gente se lembrar de que no fim do século IV, as invasões bárbaras eram constantes e elas ameaçavam a integridade do Império Romano. Então, em 395, Teodósio dividiu o Império Romano em duas administrações: Império Romano do Oriente, com a capital em Milão, e Império Romano do Ocidente, Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E além disso, Teodósio entregou o império dividido para os seus dois filhos, para Honório e para Arcádio. Então a igreja se dividiu em igreja do Ocidente, sob a liderança do patriarca de Roma, e a igreja de influência grega, né, sob a liderança do patriarca de Constantinopla. O Império Romano Ocidental era conhecido como a região latina, que tinha o latim como língua principal, e já o Império Romano do Oriente era conhecido como a região grega, que tinha o grego como principal língua. E com essa divisão, foram aumentadas cada vez mais as diferenças entre a igreja liderada pelo patriarca de Constantinopla e a igreja liderada pelo patriarca de Roma. E a partir daí, mais consequências negativas foram surgindo, dificultando bastante a vida da igreja, particularmente com tradições que passaram a ser ensinadas e praticadas.
as orações em favor dos mortos, as velas de parafina e o sinal da cruz surgiram por volta do ano 300. Isso não estava na Bíblia. A veneração aos anjos e aos santos mortos surgiu por volta do ano 375. A missa foi adotada como uma celebração diária no ano 394. A adoração a Maria, mãe da natureza humana de Jesus, e a atribuição a Maria do termo Mãe de Deus ocorreram no ano 431. E ainda no século V, a estrutura espacial da igreja era delimitada pela divisão das províncias do Império Romano. O bispado seria uma diocese e coordenaria as cidades pequenas e as aldeias que circundavam essa unidade administrativa e religiosa. Nas grandes cidades, foram criadas arquidioceses, sob a liderança hierárquica de um arcebispo. E no caso das grandes metrópoles, como Roma, Alexandria, Antioquia, que eram populosas, eram importantes, havia os patriarcas. Esses patriarcas seriam os líderes de mais prestígio religioso. Os patriarcas seriam a cúpula da igreja, digamos assim. Eles poderiam ser considerados no total de 4 ou 5. Patriarca de Roma, patriarca de Antioquia, de Alexandria, patriarca de Constantinopla e patriarca de Jerusalém. Os patriarcados de Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém eram considerados gregos, porque se localizavam na região de influência da cultura grega do Império Romano. E o patriarcado de Roma se localizava na área latina do Império Romano, onde o latim era adotado como a língua falada na escritura da Bíblia e também nas missas. E a partir da ascensão de Leão I ao patriarcado de Roma em 440, o patriarca romano começou a reivindicar a supremacia sobre os outros patriarcas. Foi assim que o patriarca de Roma foi gradualmente tendo autoridade sobre os patriarcas de outras cidades. Isso nem sempre era aceito pelos demais patriarcas, particularmente o de Constantinopla, que se considerava em condição semelhante ou próximo ao patriarca de Roma, né? Mas foi a partir daí que os povos bárbaros, provenientes do norte da Europa, invadiram e tomaram diversas partes do território do Império Romano. Os visigodos tomaram a Península Ibérica, os vândalos invadiram o norte da África, os francos da Francônia ocuparam parte da Gália, os anglo-saxões se apossaram da Bretanha. Os bárbaros eram, de uma maneira geral, povos germânicos, né, que habitavam o norte da fronteira do Império Romano no norte da Europa. E ao longo da história sempre aconteceu esse contato, essas relações comerciais entre povos germânicos e os romanos. Mas a partir do século III, muitos desses povos começaram a migrar para o interior das terras romanas, à procura de melhores campos, de melhores climas, e eles invadiam o território romano do século III ao século V e saqueavam os locais pelos quais eles passavam, prejudicando a produção, né, e afetando as rotas de comércio e a economia. E o exército romano protegia as fronteiras muito bem até o século III, né? Mas daí em diante ele se enfraqueceu, em parte pela crise econômica romana e em parte também pela integração cultural entre o povo romano e esses bárbaros invasores. E dentre os povos germânicos que invadiram as terras romanas estavam francos, suevos, alanos, saxões, jutos, ostrogodos, visigodos, burgúndios, alamanos, vândalos, érulos, turíngios e esciros. E nessa época, no final do século VI, a Itália já tinha sido invadida algumas vezes e Roma foi tomada por visigodos em 410 e pelos vândalos em 455. Os povos érulos, turíngios e esciros decidiram se rebelar contra o imperador romano da ocasião, que era Rômulo Augusto, que tinha apenas 14 anos de idade, porque houve um desentendimento entre Odoacro com Orestes, pai do imperador Rômulo Augusto. E como as invasões bárbaras de érulos, turíngios e esciros a Roma, sob liderança de Odoacro, e os saques eram constantes, a cidade se submetendo a isso tudo, esses ataques acabaram culminando com a deposição do último imperador romano do Ocidente,
Rômulo Augusto, no ano de 476, marcando o fim do Império Romano no Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente não conseguiu mais impor o seu domínio, né, o seu vasto território foi dividido em várias comunidades políticas sucessoras. O último imperador romano do Ocidente ele perdeu as forças que permitiam exercer um controle efetivo de grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. E com o fim do Império Romano na Europa Ocidental, as terras foram sendo ocupadas por diferentes povos germânicos, dando origem a reinos que se integraram e misturaram a cultura latina, a cultura germânica, a cultura romana, dando origem a uma cultura híbrida nos novos reinos que se estabeleceram. E já o Império Romano do Oriente, ele passou a ser conhecido também como Império Bizantino e teve uma longa vida, né? Ele sobreviveu até o ano de 1453. E a partir de agora, existiam duas igrejas com perfis diferentes, com formas de administração diferentes e com teologia e costume muito diferentes. Uma igreja no Ocidente, a comando do Patriarcado de Roma, e uma igreja no Oriente, sob a liderança, no início, fracionada pelos imperadores da época e depois centralizada na mão do patriarca da Igreja Oriental. Então, essas duas igrejas eram antagônicas, mas elas procuravam conviver com essas diferenças. E as tradições que eram ensinadas e praticadas na igreja, elas continuavam também trazendo consequências negativas para a vida dos cristãos, né? Os padres passaram a se vestir diferentemente dos leigos a partir do ano 500. A doutrina do purgatório foi inicialmente estabelecida pelo patriarca de Roma, Gregório I o Grande, por volta do ano 593. O uso do latim foi imposto por Gregório I como idioma a ser falado nas orações e nos cultos da igreja no ano 600. Em 610, vamos falar sobre o fortalecimento do patriarcado de Roma a partir de 610. Em 610, o imperador bizantino Flávio Focas Augusto deu um golpe de Estado e assumiu o Império Bizantino e mandou matar o seu antecessor, o imperador Flávio Maurício Tibério Augusto. E com isso, o bispo Ciriacus de Constantinopla, ele excomungou o imperador bizantino Flávio Focas Augusto. Então, para diminuir a autoridade do bispo Ciriacus de Constantinopla, o imperador bizantino Focas criou o título de Papa, ou Bispo Universal, e deu esse cargo ao Patriarcado de Roma, no ano de 610. E é aqui que começa o fortalecimento do poder papal em Roma. 610. Em 752, o Papa Estevão II assumiu o papado. Ao mesmo tempo, Astolfo, rei dos Lombardos, expulsou do norte o exército dos bizantinos e sitiou Roma, ameaçando matar todos os romanos. Aí o Papa Estevão II recorreu a Pepino, rei dos francos, que invadiu Roma com um grande exército e entregou Roma e outras cidades ex-bizantinas ao poder do Papa Estevão II, confirmando então o poder papal. Só que permaneciam as heresias e elas eram gradualmente adotadas pela igreja, né? Em 709, foi criado o costume de beijar os pés do Papa. Em 788, a veneração da cruz de imagens de relíquias religiosas foi autorizada por ordem da imperatriz Irene de Constantinopla. Em 850, foi autorizado o uso da água benta misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo padre. Em 890, começou a veneração a São José. O batismo dos sinos foi instituído pelo Papa João XIV no ano de 965. A canonização dos santos mortos foi feita pelo Papa João XV em 995. Foi imposta a tradição de jejuar às sextas-feiras e durante as quaresmas no ano de 998, conforme a ordem dos papas que se disseram interessados pelo comércio de peixe. Então foram várias heresias incorporadas pela igreja, né? E nós temos também a participação na missa,
que passou a ser obrigatória no século XI. E a par de tudo isso, até o ano de 1054, houve vários conflitos entre a Igreja de Roma e a Igreja de influência grega. Mas o conflito principal entre essas igrejas aconteceu no ano de 1054. Foi chamado de O Grande Cisma, que envolveu não só fatores religiosos e dogmáticos, mas também fatores políticos. Né? Isso tem uma data, é o dia 16 de julho de 1054, em que houve uma discussão entre as igrejas do Ocidente e do Oriente para decidir se o pão da ceia do Senhor deveria ser com fermento ou não. E para pôr fim à briga, a igreja do Ocidente excomungou o Papa da igreja do Oriente e seus seguidores, e a igreja do Oriente fez a mesma coisa, excomungou o Papa e os seguidores da igreja do Ocidente. E foi assim que a igreja cristã se separou de uma vez por todas em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, também chamada de Igreja Católica Ortodoxa Grega. Ao contrário da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa Grega ela não tinha um líder principal semelhante ao Papa Romano. A Igreja Católica Ortodoxa Grega era organizada em igrejas autocéfalas, com autonomia política e subordinada aos seus próprios patriarcas, ficando sob influência do rei de cada nação. E a partir daí, a Igreja Católica Ortodoxa Grega passou a sofrer com o crescimento do islamismo e perdeu muitas terras para os muçulmanos. E, além disso, muitos cristãos da Igreja Católica Ortodoxa Grega se converteram ao islamismo. E essa igreja acabou não influenciando mais o Ocidente. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela permaneceu sob controle do Papa Romano, que teve o seu poder cada vez mais fortalecido. E, a partir daí, a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1073, aprovou leis para que o povo não mais elegesse o Papa e que essa eleição fosse feita pelo alto clero de Roma, pelos chefes da Igreja de Roma. Começa, então, a escalada do Papa até atingir um poder hegemônico. Isso vai aumentando o poder papal, porque o Papa escolheria agora, para o clero de Roma, pessoas que fossem influenciadas por ele. Em 1074, para evitar que os padres tivessem filhos e passassem a igreja de pai para filho, como era o costume, foi decretado pelo Papa Bonifácio VII a proibição do casamento de padres e a obrigação de que padres mantivessem o celibato do sacerdócio. E essa era mais uma estratégia para aumentar o poder papal, porque um pouco mais tarde, em 1122, o Papa passaria a indicar quem seria padre. Muitos padres passaram a fornicar com mulheres da igreja, muitos padres passaram a praticar a prostituição, muitos padres passaram a se embriagar. Isso levou a várias ocasiões de gravidez indesejada, de filhos bastardos, de abandono do sacerdócio para botar família. Toda essa situação trouxe para a igreja um tremendo declínio do caráter e do moral de boa parte dos padres, porque o celibato era contrário aos instintos naturais do homem e ficar sem se casar era contrário àquilo que a Bíblia dizia sobre o casamento ser abençoado por Deus. E a partir de 1122, o Papa passou a escolher os padres de toda a Igreja Católica Romana. E todos os padres passariam a jurar lealdade ao Papa. E a partir daí, os benefícios religiosos e os altos cargos na igreja eram vendidos para quem poderia pagar mais ou quem era dado como favor político. Conta-se que Leão X vendeu mais de 2.000 cargos eclesiásticos. E também tinha a venda de dispensas. Uma dispensa era uma isenção de qualquer lei da igreja ou uma isenção de qualquer voto feito anteriormente. As dispensas eram comumente vendidas, as mais vendidas eram as isenções de jejum e as isenções de leis do matrimônio. Se um tio quisesse se casar com a sobrinha, bastava pagar a dispensa ao Papa e ele obteria autorização para isso. Então agora o poder papal estava mais fortalecido, porque o Papa, além de indicar para ser padre quem fosse do seu interesse, ele comercializava cargos eclesiásticos para quem não tinha chamado sacerdotal nem preparo ministerial. Historiadores argumentam que o comércio de cargos eclesiásticos teve como consequência
o fato de que muitos padres nesse período eram incrivelmente ignorantes. Esses padres eram incapazes de entender o latim da missa que deviam celebrar. Alguns sequer sabiam recitar o Pai Nosso. Os historiadores também afirmam que nessa época a alta cúpula da igreja vivia uma vida escandalosa, pautada por bebedeiras, por embriaguez, por prostituição, por orgias. E os padres mais humildes procuravam aumentar as rendas de suas paróquias, montando e mantendo tabernas, casas de jogos e outros estabelecimentos lucrativos. Monges esqueciam os votos de castidade e possuíam muitas amantes, ou eles chamavam de esposas espirituais, né? Mas essa escolha de pessoas que não tinham vocação ministerial, ela atingiu o máximo de corrupção do sacerdócio com a família Borgia, né, no século XIV, acusada de ser um papado corrupto e de ter cometido vários crimes. Os Borgias eram espanhóis que se estabeleceram em Roma e criaram um clã muito forte, com muito poder na igreja, a tal ponto de eleger 3 papas. Afonso Borgia, que manipulou cardeais para reconciliar o rei Afonso V de Aragão com a igreja, e por conta disso, Afonso Borgia recebeu o cargo de cardeal. Mais tarde, Afonso Borgia virou Papa Calixto III, e os 3 anos de pontificado de Afonso Borgia foram marcados pela absolvição de Joana d'Arc, executada na fogueira em 1431, e outros casos. E Rodrigo Borgia, que era sobrinho de Afonso Borgia, ele foi ordenado diácono pelo tio, Afonso Borgia, e começou a seguir carreira na igreja. Rodrigo Borgia, ele era um político muito inteligente, né? Era um administrador habilidoso, a tal ponto dele acumular bastante riqueza e poder sob o comando de 4 papas diferentes. Até que em 1492, você vê, já estou muito próximo de Lutero, 1492, aos 61 anos, Rodrigo Borgia ofereceu bispados, terras, posições na igreja e 4 mulas repletas de prata aos colegas cardeais em troca de sua participação no conclave para a eleição do novo Papa. E à base de muita propina e das ameaças de morte promovidas pelos seus filhos, César e Juan, Rodrigo Borgia foi eleito Papa Alexandre VI. O seu papado foi o primeiro caracterizado pelo fato do Papa possuir amante e ter 8 filhos ilegítimos, 7 dos quais antes da sua eleição ao papado. E além de César e Juan, Rodrigo Borgia tinha uma filha chamada Lucrécia, que mantinha uma relação incestuosa com o irmão César. Rodrigo Borgia tentou unificar os feudos italianos sob o comando da igreja. Enquanto isso, inconformado com a sua derrota no conclave que elegeu Rodrigo Borgia, o cardeal Giuliano della Rovere viajou por toda a Itália e França buscando alianças para depor Rodrigo Borgia. Isso levaria a um outro conclave, no qual Della Rovere seria certamente o eleito e sem a oposição desleal dos Borgias. Cesare Borgia, com 18 anos, foi nomeado cardeal pelo pai Rodrigo Borgia, e no cargo de cardeal, Cesare Borgia oferecia jantares com prostitutas. Por volta dos 22 anos, Cesare Borgia deixou a igreja e se casou com a irmã do rei de Navarra, tornando-se duque. E também foi príncipe de um território criado pelo pai Rodrigo Borgia, usando terra das igrejas. Como príncipe, Cesare Borgia foi um modelo de inspiração para a obra O Príncipe de Maquiavel. Não sei se você sabe disso. Cesare Borgia era o amante da irmã Lucrécia e pai de 11 filhos bastardos. Acabou morrendo de sífilis. Então o poder papal estava cada vez mais fortalecido porque comercializava cargos eclesiásticos para quem fosse de interesse do Papa, o que levou à corrupção do sacerdócio. Só que as heresias continuavam sendo abraçadas pela igreja. Voltando ao século XI e ao século XII, o rosário, ou o terço de oração, foi introduzido por Pedro o Eremita no ano de 1090.
copiando o costume dos hindus e dos muçulmanos. A Inquisição dos considerados hereges foi instituída no Conselho de Verona, no ano de 1184, e começou no ano de 1190 a venda de indulgências, né? Indulgências eram consideradas como a compra do perdão que permite indultar ou perdoar a soma de pecados cometidos por uma pessoa. Originalmente, as indulgências não eram concedidas por pagamento, mas eram dadas como prêmio a obras de caridade, jejum e participação numa cruzada ou coisa parecida. Mas às vésperas da reforma, as indulgências passaram a ser vendidas como garantias do perdão pelos pecados pelos papas da Renascença. E esse comércio de perdões passava muitas vezes para as mãos de banqueiros, que negociavam as indulgências à base de comissão. Também havia muita veneração de relíquias supostamente sagradas. Segundo Erasmo de Roterdã, as igrejas da Europa possuíam pedaços da verdadeira cruz em quantidade suficiente para construir um navio. Além disso, Edward Burns, no livro História da Civilização Ocidental, diz que eram exibidos em lugares diferentes nada menos do que 5 tíbias do jumento montado por Jesus quando entrou de Jerusalém. Mas não é só isso. Em 12 lugares diferentes eram exibidas as 12 cabeças de João Batista. E não para por aqui. Conta-se que o arcebispo de Mongúcia dizia possuir uma libra inteira do vento que soprou sobre Elias na caverna do Monte Horebe. Esse arcebispo de Mongúcia, ele também dizia possuir 2 penas e um ovo do Espírito Santo. E aí, nós chegamos ao ápice da hegemonia do poder papal. A partir de 1198, o Papa passou a ser considerado o sucessor do apóstolo Pedro e aquele que deveria governar o mundo inteiro e a igreja. E aí o papado foi se fortalecendo cada vez mais e passou até a controlar os reis da Inglaterra, da França e do Sacro Império Romano. Chegou ao ponto do Papa aprovar ou desaprovar o nome indicado para ser rei do Sacro Império Romano. E com a autoridade do Papa bem fortalecida, os séculos XI, XII e XIII viram a tentativa de libertar a Palestina dos muçulmanos. Foi assim que os papas patrocinaram as cruzadas, e nessa época, os povos que eram conquistados eram considerados hereges. Alguns dos povos conquistados baseavam a doutrina deles na Bíblia, como os judeus, por exemplo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu o povo conquistado de possuir Bíblia e mandou os hereges passarem a obedecer o Papa. A par disso, a doutrina da transubstanciação foi decretada pelo Papa Inocêncio III no ano de 1215. Essa doutrina considera que na missa o padre faz o milagre de transformar a hóstia no próprio corpo de Cristo para depois fingir comê-lo na presença dos fiéis. E com isso a Igreja Católica Apostólica Romana tentou fazer com que os fiéis ficassem sujeitos aos padres, que poderiam, segundo esse entendimento, ou dar ou reter a salvação. E como muitos padres, além de serem imorais, eram também incultos, o Papa não sofria protestos, não sofria resistência. E foi se fortalecendo ainda mais, enquanto as heresias no cristianismo igualmente eram cada vez maiores. Em 1215, também foi instituída pelo Papa Inocêncio III a confissão dos pecados ao padre, uma vez por ano. A adoração à hóstia foi decretada pelo Papa Honório no ano 1200. No ano de 1287, a Bíblia foi proibida de ser lida pelos gregos, pelos leigos, e foi incluída a Bíblia no lista de livros proibidos, em 1287. Também em 1287 foi inventado pelo monge inglês Simon Stock o escapulário, que é uma tira de tecido comum com o desenho de Maria, supondo que aquele amuleto traria virtudes sobrenaturais para proteger de todos os perigos aqueles que colocassem o escapulário no pescoço sobre a pele nua.
Mas a igreja sofreria um outro cisma. O Papa Bonifácio VIII enfatizou a sua plenitude do poder e a sua condição superior em relação aos imperadores e reis através da bula papal assinada em 1302. Enquanto isso, o rei da França, Filipe IV, o Belo, desejava se apossar das cobranças de dízimos e taxas em favor da igreja lá no território francês. E foi assim que Filipe IV determinou a cobrança de impostos da igreja para aumentar a renda do seu orçamento. Por sua vez, o Papa Bonifácio VIII se opôs a essa cobrança e ameaçou Filipe IV de excomunhão. Então, Filipe IV convocou pela primeira vez, em 1302, a Assembleia dos Estados Gerais, reunindo clero, nobreza e comerciantes das cidades. Foi decidido, então, pela cobrança dos impostos clericais. E isso aumentou o conflito entre a coroa francesa e o papado. O Papa Bonifácio VIII foi sequestrado, foi maltratado em Anagni e veio a morrer em 1303. Com a morte de Bonifácio VIII, Filipe IV passou a pressionar o conclave, a partir de 1305, para que fosse eleito um Papa francês. Então, o Papa Clemente V foi escolhido como substituto do Bonifácio VIII. Para manter um controle mais rígido sobre o papado, em 1309, Filipe IV o Belo transferiu Clemente V da capital Roma para Avignon, no sul da França. E com a nominação de mais 9 cardeais franceses, o papado se estabeleceu em Avignon. E aí começou o período conhecido como Cativeiro de Avignon, que durou de 1307 até 1377, 70 anos. Durante essa época, vários papas se submeteram ao controle e à pressão direta dos reis franceses. Foi aí que começou a perda de prestígio e do poder do papa. E aí nós começamos a ter a derrocada do poder papal e também uma nova divisão da igreja. Vamos chegar lá. O rei da França teve o poder enfraquecido pelos gastos na Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, e assim Gregório XI retornou a Roma. Em 1378, Gregório XI morre. A população romana pressionou o colégio de cardeais a eleger um novo papa. E os cardeais decidiram, em conclave de 16 cardeais, que o papa seria Urbano VI. Os cardeais pressionaram Urbano VI para que a sede do papado novamente fosse instalada em Roma, mas devido a atitudes arbitrárias desse grupo de cardeais, outro grupo de cardeais não aceitou essa eleição. Em 1378, esse outro grupo de cardeais assinou um documento tornando nula a eleição de Urbano VI. Pouco mais de um mês depois, os cardeais elegeram outro papa, que passou a ser Clemente VII. E Clemente VII assumiu o papado. Assumiu o papado e mudou imediatamente a sede do governo papal para Avignon, na França. Só que lá em Roma, Urbano VI alegava ser o verdadeiro papa e o real sucessor do apóstolo Pedro. E aí a Igreja Católica Romana se dividiu de novo, porque o norte da Itália, Germânia, Escandinávia e Inglaterra passaram a seguir o Papa Romano, enquanto França, Espanha, Escócia e o sul da Itália passaram a seguir o Papa de Avignon. Isso gerou muita divisão na igreja, isso enfraqueceu o papado. Muitos sugeriam que a reforma da igreja deveria ser adotada, a sua moralização e o conciliarismo como saídas. E a partir de 1378, passaram a ser 2 sedes do governo do Papa. Isso vai durar até 1418. E a solução para cobrir tanto gasto com 2 cortes de papa e com a vida desregrada e luxuosa de muitos padres foi aumentar então os impostos que o povo europeu e os reis pagavam para o papa e aumentar também a venda de indulgências. E entre 1309 e 1439, a Igreja Romana desceu de ladeira abaixo
até o nível mais baixo no conceito dos leigos. As exigências de celibato e de obediência absoluta ao Papa, a dupla obediência ao Papa e ao senhor feudal, e a venda de cargos eclesiásticos ou sua entrega em troca de favores políticos, provocaram um declínio moral e na moralidade dos sacerdotes. E por conta da obrigação de celibato, muitos sacerdotes tomaram concubinas ou se perderam em casos de amor ilícito com mulheres de suas congregações. Já falamos sobre isso. Outros gozaram de uma vida de luxúria. A igreja estava em decadência, estava corrompida. Os padres passaram a questionar a liderança do Papa e acabaram descambando para um misticismo psicológico. Então, os padres valorizavam mais o contato emocional direto, de falar com Deus pela intuição, pela experiência do êxtase, ou por visões, ou por uma espécie de neoplatonismo e de panteísmo, em que eles acreditavam que acontecia a fusão do homem com Deus durante o êxtase, e todas essas heresias foram sendo ensinadas e praticadas pela igreja. E mais dela, para piorar a situação, dificultando a vida da igreja, em 1414 foi proibido aos fiéis o cálice como fruto da vide. A doutrina do purgatório, que tinha sido inicialmente estabelecida pelo bispo de Roma, Gregório I o Grande, por volta do ano 593, ela foi adotada. Em 1439 foi instituída ela como dogma da fé. Em 1439 a doutrina dos 7 sacramentos foi afirmada, considerando que existiriam meios de fortalecimento da fé no batismo, na confirmação, na Eucaristia, na penitência, na unção dos doentes, na ordem, no matrimônio, 7 sacramentos. E por fim, em 29 de maio de 1453, após um cerco de 53 dias, o sultão otomano Mohammed II, o Conquistador, invadiu a capital imperial Constantinopla e eliminou Constantino XI, o último imperador bizantino. Foi dessa forma que os turcos islamizados, ou turcos otomanos, impuseram a derrocada definitiva do Império Romano no Oriente, ou então chamado também de Império Bizantino. O Império Romano do Oriente havia durado durante 11 séculos, de 330 a 1453, da Antiguidade ao início da Era Moderna, mantendo Constantinopla como íntegra capital daquele império. Constantinopla, outrora, era o bastião do cristianismo e da cultura grego-romana, gradualmente se integrou mais à cultura otomana, dominada pelo islamismo e pelos turcos. Mas quando o Império Romano do Oriente teve repercussão em toda a cristandade e marcou o fim da Idade Média Europeia, consolidando a posição do Império Romano Otomano como uma grande potência ali na Europa e na Ásia, isso permitiu aos otomanos controlar rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, o que teve implicações econômicas e geopolíticas significativas, forçando as potências europeias a encontrar novas rotas comerciais para a Ásia, já que as rotas terrestres agora eram controladas pelo Império Otomano. Então, essa necessidade foi uma força motriz por trás das explorações, né, das grandes navegações, levando à descoberta das Américas e as rotas marítimas para a Ásia. Em paralelo, no ano 1476, a bula papal de Sisto IV estenderia o perdão dos pecados e a salvação às almas daqueles que morreram e estavam cativos no purgatório, desde que os seus parentes vivos aqui na Terra comprassem as indulgências para eles. Em 1508, é oficialmente aprovada a primeira parte bíblica da Ave Maria, com a saudação do anjo Gabriel a Maria, como está em Lucas 1. Em 1558, o restante da Ave Maria foi aprovado pelo Papa Sisto V. E um tempo mais tarde, depois da Reforma Protestante, em 1546, o Conselho de Trento declarou que a tradição tivesse autoridade igual à da Bíblia e reconheceu os livros apócrifos como livros canônicos incluídos à Bíblia. Em 1560, o credo do Papa Pius IV foi imposto como credo oficial. E em 1854, tempos depois de Lutero,
A concepção imaculada da Virgem Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX, e no ano 1870 o Papa Pius IX, proclamou a infalibilidade papal, considerando-se como dogma. E por fim, em 1950, o Papa Pius XII instituiu o dogma da Assunção da Virgem Maria. Você observa, então, que o período que antecedeu os precursores da Reforma Protestante era uma época em que o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana estava perdendo prestígio e poder. E também era uma época em que as heresias no cristianismo eram cada vez maiores e um período em que havia uma tremenda corrupção do coração, do moral e do caráter dos padres. Por volta de 1500, os fundamentos da velha sociedade medieval estavam ruindo e uma nova sociedade com uma dimensão geográfica muito ampla e com transformações nos padrões políticos, econômicos, intelectuais e religiosos começava a surgir. Então, o que foi a reforma? A reforma foi um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, como descrito no Novo Testamento, já que a igreja medieval tinha se afastado do ideal neotestamentário. As causas da reforma são múltiplas e complexas, dando à religião o lugar de primazia, mas não ignorando os fatores políticos, econômicos, morais e intelectuais. Então, em primeiro lugar, o novo conceito de emergente nação-estado centralizada substituiu a unidade política do mundo medieval, apresentando poder central e governos fortes e nacionalistas, servidos por uma força militar e civil, e se opondo ao domínio do governo religioso universal, que reivindicava a jurisdição sobre todos os estados nacionais e seus governos. Além disso, o governo nacional e sua administração se opuseram à hierarquia religiosa internacional da Igreja Romana. Em terceiro lugar, as terras europeias da Igreja Católica Apostólica Romana eram cobiçadas pelos governantes nacionais, pela nobreza também e pela classe média daquelas nações-estados. E ainda, nós temos que considerar que os governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado para o Tesouro Papal em Roma, sem contar o fato de que o clero estava isento dos impostos dos estados nacionais. Em quinto lugar, o abuso do sistema de indulgências que empobrecia ainda mais a Alemanha em benefício do papado aborreceu a classe média emergente em estados como a Saxônia. E essa situação foi agravada com a alta da inflação e a elevação do custo de vida causadas pela Espanha, que imputou à economia da Europa as grandes somas de dinheiro empregadas na exploração da América. Em sexto lugar, ao aumentar numericamente, a classe média se tornou individualista e começou a se revoltar contra o conceito corporativista da sociedade medieval, que colocava o dever acima do indivíduo. E, além disso, o grupo empresarial da classe média europeia adotou postura crítica lúcida e uma postura secularizada diante da vida religiosa proposta pela Igreja Católica Apostólica Romana. Outro fator que pode ser considerado causa da reforma foi a tendência para o individualismo reforçada com as emergentes nações de estados absolutistas, em que os interesses internacionais da Igreja Católica Apostólica Romana ficavam abaixo dos interesses da nação, do governo e da classe média que sustentava as nações-estados. Em nono lugar, o humanismo da Renascença criou um modo de vida intelectual e secular que aguçou o interesse dos estudiosos em voltar às fontes do passado intelectual do homem e constatar que a corrupção atingira todos os escalões da hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana. E, de fato, o clero comprava e vendia cargos livremente. Muitos do clero ocupavam cargos que lhe permitiam receber salários sem prestar assistência religiosa que deviam. Muitos ocupavam vários cargos de uma vez. E, além disso, a justiça era comprada e vendida nas cortes eclesiásticas.
Era possível alguém conseguir, mediante dinheiro, uma dispensa para se casar com um parente, embora fosse proibido pela lei canônica. Muitos sacerdotes viviam em pecado aberto ou mantinham concubinas. E os fiéis das dioceses eram abandonados pelos bispos, que geralmente negligenciavam a supervisão dos seus sacerdotes para verificar se realmente estavam cuidando do rebanho. E por isso muitos párocos se descuidaram da pregação, se descuidaram da visitação, limitando-se apenas a rezar a missa, por eles proclamada como um rito mágico, né? Capaz de comunicar a graça a todos. Além disso, coleções de relíquias, tais como pedaços da cruz, ossos de santos, isso aí era moda na época, né? O povo estava cansado de tudo, dos constantes pedidos de dinheiro feitos pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que era uma instituição que não parecia retribuir com o serviço para com as comunidades, de acordo com aquilo que elas pagavam de impostos. Em 10º lugar, uma vez decepcionadas com a Igreja Católica Apostólica Romana e libertas da dependência do solo como principal meio de vida por conta da nova economia do comércio, as pessoas adotaram o espírito de individualismo e começaram a confrontar a injustiça social e a opressão pela minoria eclesiástica. E essa insatisfação social e o desejo por mudanças foram o fator social fundamental para acontecer a reforma. Em 11º lugar, havia o desejo de eliminar os abusos teológicos e de voltar à fonte clássica de fé cristã, a Bíblia, a fim de refutar o ensino da teologia de Tomás Aquino, de que a salvação era obtida através dos sacramentos da graça ministrados pelo alto clero da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 12º lugar, o escandaloso abuso da venda de indulgências na Alemanha foi a causa direta que fez a reforma acontecer naquele país. Então estamos agora na Alemanha, em momentos que vai acontecer a reforma no início do século XVI. A reforma começou com o arcebispo Alberto, que já controlava 2 províncias da Igreja Católica Apostólica Romana na Alemanha, mas em 1514 esse arcebispo Alberto se interessou em ocupar também o arcebispado de Mainz. Mas ele tinha apenas 23 anos de idade e era proibido pela lei canônica acumular mais de um cargo eclesiástico, então ele teria que pagar uma enorme quantia ao Papa Leão X para ser dispensado de cumprir aquela lei. E, ao mesmo tempo, o Papa Leão X necessitava de dinheiro para construir a atual Catedral de São Pedro em Roma. Então, o arcebispo Alberto recebeu a permissão para tomar o arcebispado de Mainz, desde que ele pagasse ao Papa Leão X uma grande soma de dinheiro. E o Papa sugeriu que o arcebispo Alberto pegasse dinheiro emprestado com a família de banqueiros de Augsburg. Mas o arcebispo Alberto precisava de garantias de que pagaria tal empréstimo aos banqueiros de Augsburg. Foi assim que o Papa Leão X assinou uma bula papal autorizando a venda de indulgências em alguns estados germânicos. Era fácil para o Papa arrancar dinheiro de uma Alemanha sem um governo nacional forte que defendesse os seus próprios direitos. Então, metade da arrecadação com a venda de indulgências seria repassada ao Papa Leão X e a outra metade serviria para pagamento do empréstimo adquirido pelo arcebispo Alberto junto aos banqueiros de Augsburg. E com isso, o arcebispo Alberto usou métodos coercitivos para aumentar a venda de indulgências. Na verdade, a quantia que era paga por cada pessoa, por cada pecador na compra de indulgências, dependia da riqueza e da posição social que ele ocupava. E é nesse clima de reação ao papado que entra em cena Martinho Lutero. No inverno de 1510, 1512 e 1511, Martinho Lutero foi enviado por sua ordem a Roma para fazer alguns negócios. E em Roma, passando muito tempo visitando igrejas, Martinho Lutero viu um pouco da corrupção e da luxúria da igreja romana
e ficou chocado com as várias relíquias religiosas que estavam em Roma e também com a leviandade dos sacerdotes italianos. Martinho Lutero viu que muitas coisas não estavam em harmonia com o que ele aprendeu na Bíblia. E foi nessa viagem que Martinho Lutero começou a compreender a necessidade de uma reforma. Que crimes, que escândalos, disse Martinho Lutero. Estas fornicações, estas bebedeiras, esta paixão desenfreada do jogo, todos estes vícios do clero, grandes escândalos, o confesso. É preciso denunciá-los, é preciso trazer-lhes remédio. Essas foram as palavras de Martinho Lutero. E após isso, em 1511, esse padre foi transferido para o castelo da Universidade de Wittenberg, onde ele celebrava missas. Em 1512, o padre Martinho Lutero ocupou o cargo de professor de Bíblia da Universidade de Wittenberg e também recebeu o seu título de doutor em teologia. Martinho Lutero, então, ele passou a ensinar os livros da Bíblia no idioma original, no grego ou no hebraico. Dizem que ele aprendeu grego com Erasmo de Roterdã. E foi assim que Martinho Lutero começou a estudar as línguas originais da Bíblia. Entre 1512 e 1516, a leitura do versículo 17 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos convenceu Martinho Lutero de que somente pela fé em Cristo era possível alguém se tornar justo diante de Deus. A palavra diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Romanos 1,17 gritava aos ouvidos de Martinho Lutero, mostrando que tornar-se justo aos olhos de Deus não se conquista pela compra de indulgências, mas pela graça mediante a fé. E a partir daí, a doutrina da justificação pela fé e a ideia de que a Bíblia é a única autoridade para o pecador procurar a salvação, o sola escritura, passaram a ser os pontos principais do sistema teológico de Martinho Lutero. Em 1517, o arcebispo Alberto começou a venda de indulgências em Rothenburg, cidade próxima a Wittenberg, e Martinho Lutero e aqueles que o seguiam se revoltaram contra a enganação e a exploração do povo promovida pelo arcebispo Alberto e decidiram fazer um protesto público. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo da Universidade de Wittenberg, condenando os abusos do sistema de indulgências na intenção de reformá-lo e desafiando a todos por um debate sobre o assunto. Mas entre 1518 e 1521, Martinho Lutero foi forçado a admitir a separação da Igreja Católica Apostólica Romana como a única alternativa para se chegar a uma reforma que significasse volta ao ideal da Igreja revelada no Novo Testamento. A tradução para o que viria a ser o idioma alemão e a impressão das 95 teses divulgaram rapidamente as ideias de Martinho Lutero. Entre outras coisas, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, o que espiritualizou a Alemanha e lhe deu um idioma, nas palavras dele. Martinho Lutero encarnou o espírito da reforma, insistiu no acesso universal a Deus por meio de Cristo, conforme ensinado na Bíblia, e protestou contra o abuso das indulgências. E a Alemanha concentrou em Martinho Lutero todas as forças de oposição a Roma numa declaração de independência espiritual. E a reforma na Alemanha se espalhou por todo o norte e oeste da Europa. Em 1529, a Dieta de Spira decidiu que os católicos podiam ensinar sua religião nos estados luteranos, mas proibiu os luteranos de ensinar nos estados católicos da Alemanha. E contra isto, os príncipes alemães ergueram um formal protesto, ficando assim conhecido como protestantes. Então, o nome protestantes foi aplicado originalmente aos luteranos, mas se estendeu no uso popular, igualmente, àqueles que protestam contra a usurpação papal, incluindo todas as denominações cristãs evangélicas. Como consequência da reforma protestante, os padrões estáticos da civilização medieval foram substituídos pelos padrões dinâmicos da sociedade moderna. E as mudanças foram realmente revolucionárias, por sua natureza, pela força dos seus efeitos sobre a ordem social.
As descobertas marítimas inauguraram a era de civilização oceânica, despertando as nações europeias para a exploração e colonização da América e da Ásia em busca de riquezas que atendessem ao mercantilismo. Com o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima nas recentes terras descobertas, a economia dos países da Europa se fundamentou na era do comércio internacional e, com isso, foi abandonado o solo como base da riqueza agropastoril e de senhores feudais. Em contrapartida, emergiu e enriqueceu a classe média mercantil e capitalista, que passou a desprezar o envio de riquezas ao papado de Roma. E por força dos negócios, a sociedade organizada sob traços verticais que permitiam a ascensão a altos níveis sociais pela classe mercantil substituiu a organização horizontal e fez desaparecer a servidão medieval. Para prejuízo da organização eclesiástica, que era medieval, que era papista, as transformações intelectuais provocadas pelo Renascimento criaram um clima intelectual que favoreceu o interesse às fontes do passado e aos estudos das línguas originais da Bíblia, que era o grego e hebraico. E foi assim que ganharam destaque as diferenças entre a Igreja do Novo Testamento e a Igreja Católica Apostólica Romana, e que foi estimulado o estudo da Bíblia no idioma original como documento básico da fé cristã. Da mesma forma, a ênfase renascentista no indivíduo fundamentou o desenvolvimento do ensino protestante de que a salvação era uma questão pessoal, a ser resolvida pelo indivíduo em íntima relação com seu Deus, sem a interferência de um sacerdote como mediador humano. Sem contar o fato de que o espírito crítico do Renascimento foi utilizado para justificar a crítica à hierarquia e os sacramentos, mediante comparação com a Bíblia traduzida a partir dos idiomas originais. E, por fim, a uniformidade religiosa medieval deu lugar, no início do século XVI, à diversidade religiosa protestante, tendo como denominações clássicas as igrejas luterana, presbiteriana, anglicana, batista, metodista e congregacional. E a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana foi substituída pela autoridade da Bíblia, da leitura livre a qualquer um. Resumindo, o crente individualmente seria agora o seu próprio sacerdote e o mentor da sua própria vida religiosa em comunhão com Deus, depois de aceitar o senhorio de Cristo como Senhor e Salvador pela fé somente. Depois de nós compreendermos a evolução histórica que conduziu a Igreja ao estado de frieza e aridez espiritual que distanciou do projeto de Deus de tanto a fez ser necessária a reforma protestante, nós vamos analisar agora a contribuição mais profunda de Martinho Lutero ao pensamento teológico, que foi a teologia da cruz. Vamos ver finalmente a teologia da cruz. Cinco meses depois de ter pregado as 95 teses na porta da Universidade do Castelo de Wittenberg, Lutero formulou a teologia da cruz, ou Theologia Crucis, em 1518. Essa teologia da cruz contrasta com a teologia da glória e é melhor entendida em harmonia com a tensão entre o Deus absconditus, ou seja, o Deus oculto, e o Deus revelatus, o Deus revelado. Antes da queda no pecado, Adão era capaz de conhecer Deus de modo direto porque o Deus revelatus se permitia ser conhecido pelo representante da humanidade. Mas depois da queda no pecado, o Deus revelado se tornou oculto para Adão e seus descendentes. Ou seja, houve uma separação entre Deus e a humanidade, de tal forma que, per si, as pessoas não conseguem conhecer Deus como ele realmente é. Deus está oculto para o homem natural, para o homem ímpio, o homem que é obstinadamente pecador. É o Deus absconditus para a humanidade, porque a sabedoria humana não leva integralmente ao conhecimento de Deus. Lutero baseia a sua argumentação em Romanos 1:22, dizendo que as pessoas, mesmo sabendo da existência de Deus, não o respeitam nem o adoram e acabam se voltando contra o próprio Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14 que a pessoa natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas não discernem essas coisas espirituais, não consegue discerni-las espiritualmente. Então, o ímpio, ele não pode entender essas coisas, né? Ele não discerne as coisas espirituais porque não tem comunhão com Deus. Deus está abscônditos para o homem natural. Por isso esse ímpio ou descreve a natureza de Deus e seus atributos com base nas coisas que foram criadas, ou apenas faz divagações humanas para falar das coisas de Deus. O que o homem natural faz é teologia da glória, que consiste em descrever a natureza e os atributos de Deus com base em seus próprios pressupostos humanos, e não fundamentado naquilo que foi revelado por Deus. A teologia da glória é a descrição da natureza e dos atributos de Deus com base naquelas coisas que o ímpio considera mais valiosas, buscando a autoglorificação, na tentativa de fazer Deus ser como o homem natural deseja que ele seja. A teologia da glória é afirmar ver Deus do modo que realmente é em sua própria glória, sem ter conta dessa distância enorme que separa o ímpio de Deus. Este não é o verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso a teologia da glória gera um orgulho espiritual, gera arrogância, gera maior distanciamento do verdadeiro conhecimento de Deus. Por exemplo, o texto de Lucas 9, 28 a 36 registra que mesmo depois de Pedro, Tiago e João terem visto a transfiguração de Jesus sobre o monte, com Moisés e Elias dando testemunho de Jesus, Pedro não compreendeu o que estava sendo revelado por Deus. Jesus disse aos discípulos novamente, dessa vez com maior ênfase: fixai os vossos ouvidos com as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, diz os versículos 44 e 45, não entendiam nada disso e foi-lhes encoberto para que não compreendesse e temiam interrogá-lo a esse respeito. Eles não entendiam porque estavam fazendo teologia da glória. Vamos ver outro exemplo de teologia da glória em Marcos 10, 35 a 39. Marcos, João e Tiago disputam, no texto de Marcos, João e Tiago disputam a honra de ser entronizados à esquerda e à direita de Jesus. Mas Jesus responde: não sabeis o que pedis. Pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? E imaginando que Jesus estivesse se referindo a um baile de posse, eles responderam com entusiasmo: podemos? Eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque estavam fazendo a teologia da glória. Nós temos outro exemplo em Lucas 18, 31 a 34. Depois de entrar em Jerusalém, Jesus conta aos 12 apóstolos sobre a sua morte iminente pela terceira vez. E eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido das palavras era-lhes encoberto, diz Lucas 18. Eles não entendiam o sentido das palavras ditas por Jesus, porque eles estavam fazendo a teologia da glória. E por fim, Lucas 24, 13 a 16, nós temos mais um exemplo de teologia da glória. Mesmo depois da morte de Jesus na cruz, conforme ele alertou várias vezes que aconteceria, os discípulos não compreenderam o caminho da vida cristã em que eles se encontravam, como atestaram os discípulos na estrada de Emaús. Então a teologia da glória descreve a natureza e os atributos de Deus com base nas coisas que foram criadas, né? Ou apenas em divagações humanas e preconcepções teológicas para falar das coisas de Deus. Ela descreve a natureza e os atributos de Deus com base nos próprios pressupostos humanos e não fundamentada naquilo que foi revelado por Deus. Ela descreve a natureza e os atributos de Deus com base naquelas coisas que o ímpio considera mais valiosas, buscando autoglorificação na tentativa de fazer Deus como o homem natural deseja que ele seja. E a teologia da glória descreve a natureza e os atributos de Deus sem ter conta a distância enorme que separa o ímpio de Deus.
Pois bem, vamos falar de teologia da cruz agora. A única maneira de ser restaurada a comunhão do homem com Deus sempre foi por meio da redenção e da salvação. É só por meio da salvação que o homem natural consegue se reconciliar com Deus, consegue ter o Espírito Santo habitando no interior do seu coração e assim consegue conhecer verdadeiramente Deus. Deus sempre é conhecido pelo homem natural através da cruz, através da salvação em Cristo Jesus. Deus somente pode ser encontrado pelo homem natural no sofrimento e na cruz de Cristo. Então, Deus escolheu o caminho da cruz para se revelar. A cruz faz com que o Deus abscôndito, o Deus escondido, se torne o Deus revelatus, o Deus revelado. Por isso, Martinho Lutero colocou a cruz no centro da teologia cristã e colocou Cristo no centro da Bíblia. Martinho Lutero ele trabalha muito esse conceito da cristocentricidade. E, além disso, Martinho Lutero considera que a teologia deve ser feita como se fosse um ato de adoração e serviço. Para Martinho Lutero, ele diz: só pode ser chamado com justiça teólogo que aprende as coisas visíveis e escondidas de Deus a partir da paixão e da cruz. Então, a maneira correta de entender Deus é olhar para a cruz. E não olhar para a grandeza do universo, para a grandeza das coisas criadas, porque a cruz lembra o homem natural que ele é inimigo de Deus e que Deus amou os seus inimigos em Cristo Jesus. E no pensamento de Martinho Lutero, a chave para se entender a Bíblia é viver os paradoxos da cruz. É interessante isso, porque paradoxo é uma declaração aparentemente contraditória, mas que encerra uma verdade. Paradoxo é um pensamento que contraria os princípios básicos que costumam orientar o pensamento da maioria, com uma aparente falta de nexo, uma aparente falta de lógica, mas que embute uma verdade. Por exemplo, silêncio ensurdecedor. É silencioso ou é barulhento, a tal ponto de ensurdecer? Não é nada disso. Silêncio ensurdecedor é um paradoxo que significa que você não ouve nada. Da mesma maneira, a gente tem paradoxo em inocente culpa. É inocente ou é culpado? Nada disso. Inocente culpa é um erro cometido sem intenção. E aí você também tem paradoxo em gelo fervente, ilustre conhecido, guerra pacífica e tantos outros. No famoso soneto de Luís Camões, tem um paradoxo quando ele diz que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe sem perder. Quem viveu as experiências de um amor no seu começo sabe que a paixão nos leva a sentir toda essa explosão de emoções dos paradoxos de Camões. E dentre os paradoxos cristãos, nós temos a cruz. Conhecer Deus pela fraqueza e loucura da cruz humilha o homem porque foi a fraqueza, a loucura e a vergonha humana que Deus carregou sobre si quando foi à cruz do Calvário. O todo-poderoso Deus, na cruz, se tornou um retrato da humanidade, impotente diante da morte, mas ainda sob o julgamento da morte. Conhecer Deus pela cruz é cada ser humano conhecer o seu pecado e receber o amor redentor de Deus. Então, Martinho Lutero propõe que, em lugar da teologia da glória, se siga o caminho da teologia da cruz, que busca ver Deus não onde nós queremos vê-lo, nem como nós desejamos que ele seja, mas sim onde Deus se revela e como ele mesmo se revela, ou seja, na cruz. Na cruz, Deus se manifesta na debilidade, no sofrimento, no escândalo, numa situação totalmente diferente do que poderia esperar. Na cruz, Deus destrói todas as nossas ideias preconcebidas de glória divina. Quando a gente conhece Deus na cruz, cai por terra todo o conhecimento que a gente sabia antes sobre Deus. Somente Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo. Somente Deus é amoroso o suficiente para amar
o que nos pode ser amado. Somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo e pela morte e ainda assim sobreviver para contar como foi. Deus jamais pode ser conhecido pelas circunstâncias. As circunstâncias sempre são confusas e algumas vezes são negativas. A gente não vai conseguir entender Deus a menos que nós procuremos por Deus na fraqueza aparente e na derrota que envolve a morte de Cristo na cruz. Para Martinho Lutero, a teologia da cruz não é um capítulo à parte na teologia. Para Martinho Lutero, a teologia da cruz é a única maneira aceita de se viver e de se fazer teologia. E Martinho Lutero diz que o cristão só conseguirá realmente viver a vida cristã sob a ótica da teologia da cruz, se o cristão viver os paradoxos da cruz. E quais são os paradoxos da cruz? São 10 no todos. Vamos ver cada um deles. Em primeiro, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, o primeiro paradoxo da cruz é: do visível, olhamos para o invisível. Marcos 10, 42 a 44 diz: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então, o segundo paradoxo da cruz somos os primeiros quando servimos. Mateus 18,4, Mateus 23,12 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, o terceiro paradoxo da cruz é: somos exaltados quando nos humilhamos. 1 Coríntios 1,21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, o quarto paradoxo da cruz é: tornamo-nos sábios pela loucura da pregação. Romanos 6, 17 a 22 diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, o quinto paradoxo da cruz é: tornamo-nos livres, sendo escravos da justiça. 2 Coríntios 6,10 diz: como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o sexto paradoxo da cruz é: possuímos tudo e não temos nada. 2 Coríntios 12,10 diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o sétimo paradoxo da cruz é: quando somos fracos, então é que somos fortes. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, assim, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o oitavo paradoxo da cruz é: triunfamos na derrota. 2 Coríntios 12:5 diz: desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então, o nono paradoxo da cruz é: gloriamo-nos nas fraquezas. E João 12:24-25 diz: em verdade, lhe digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Também associado a 2 Coríntios 6:9-10, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então, o 10º e último paradoxo da cruz é: vivemos pelo morrer. Ok? Pois bem, nós não conseguimos realmente viver a vida cristã sob a ótica da teologia da cruz se a gente não viver e não praticar os paradoxos da cruz. Eles são importantes para que a gente possa viver efetivamente a vida cristã. Esse foi o conteúdo de toda a teologia da cruz de Martinho Lutero. Você viu que numa época de estado de frieza e aridez espiritual que distanciou a igreja do projeto de Deus no século XVI, Martinho Lutero contribuiu com seu pensamento teológico da teologia da cruz, mostrando que a teologia da cruz é a única maneira aceita de se viver e de se fazer teologia, e que a vida cristã deve ser vivida a partir da prática dos paradoxos da cruz. Teologia da cruz de Martinho Lutero. Envie a sua dúvida e seu questionamento para o e-mail observatório.igreja.teologia@gmail.com, como está aqui na tela. Eu terei uma tremenda satisfação de me comunicar com você. E compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, com seus amigos. Além disso, não se esqueça de registrar o seu like nesse vídeo. O seu like é importante para que esse vídeo seja divulgado para mais gente. Assim você ajuda o canal Observatório da Igreja e da Teologia a crescer. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Observatório da Igreja e da Teologia e de clicar no sininho para que você seja sempre avisado quando novas aulas estiverem prontas. Quando você vai, então, saber de tudo que está sendo colocado aqui no canal. É isso aí, pessoal. Eu espero que todo esse conteúdo seja de extrema serventia para você. Veja mais vezes, procure se inteirar cada vez mais desse assunto, porque ele é muito importante para a nossa vida cristã. Ok? Um forte abraço para você. Deus o abençoe.